Quero saudar os amados irmãos com a gloriosa paz do nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje, uma manhã de domingo, uma manhã abençoada, entre sol e chuva, que Deus possa assim nos conceder a graça do entendimento da sua palavra. Que Deus possa nos ensinar, segundo a sua vontade e a sua palavra, sobre aquilo que Ele quer falar nesta manhã. Nós iremos estudar, um texto em 2 Timóteo, capítulo 2, que fala sobre a fidelidade de Deus, um dos atributos de Deus, lá no versículo 13. Mas nós vamos compreender alguns versículos anteriores, daquilo que Paulo ele quer tratar a Timóteo como um dos soldados de Cristo nesta árdua batalha até a vinda do nosso Senhor. Nós estamos aqui batalhando, militando para a honra e glória do Rei. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor nesta manhã, que se encontra, como já foi dito, em 2 Timóteo, capítulo 2, que diz assim: Portanto, você, meu filho, fortifica-se na graça que era em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-te a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporta-te comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Somente semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembra-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso, como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos, também com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus por esta palavra. E, meus amados, Paulo, ao escrever para o seu filho na fé, Timóteo, ele está preso. Mas certo de que o evangelho de Cristo, pelo qual ele sofreu e estava neste momento preso, ele sabe que ela pode alcançar, restaurar, restituir, salvar vidas as quais, como pela fé, ele já sabia, mesmo sem vê-las, sem vê-las, mesmo sem ser por ele mesmo, como ele exorta Timóteo a continuar a pregação, a continuar ensinando tudo o que foi dito por ele a Timóteo, que Timóteo assim passasse a homens fiéis também, dignos de confiança, para assim ensinar a outros. Paulo, ele contudo aqui está dizendo a Timóteo: fortifica-te na fé que há em Cristo Jesus, ou seja, não confia apenas em homens, não confia em homens, não confia na força do teu braço, não pensa que tu és forte o suficiente ou que alguém é forte o suficiente, mas fortifica-te, meu filho, na graça que há em Cristo Jesus. Olha para Jesus, esteja em Jesus, continua crendo em Jesus. E ele diz que, como aqui no versículo 2, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporta as aflições, continua firme. Ele ilustra mais adiante ele faz 3 ilustrações do que é a vida no Evangelho. Ele fala primeiro do bom soldado, depois ele fala do competidor, depois ele fala do lavrador.
aquele soldado, nós como soldados de Cristo, que militamos a boa milícia, né? que servirmos a Deus e estamos guerreando a favor de Cristo Jesus, não é? Como ele diz aqui, ó, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Nós não podemos nos desviar para a direita nem para a esquerda, mas manter o foco naquele que nos alistou e servindo tão somente a ele, certos de que o nosso desejo é agradar-lhe e estar com ele, não é? E nos alegrar diante dele por fazer a sua vontade e não nos envolvendo em coisas do cotidiano, em coisas da vida civil, que vai certamente desagradar a Deus. Muitas vezes estamos lutando a luta errada, mas que nesta manhã nós possamos aprender com Paulo a lutar a luta certa, não é? Como bom soldado de Cristo Jesus. E ele ilustra mais ainda dizendo, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Como é que temos competido? Nós como atletas, né, numa competição, como é que nós queremos chegar ali no pódio, receber a coroa, sem ter chegado lá segundo as regras que nos é ordenada por aquele que nos chamou, pelo técnico, né? Se o primeiro, o que alistou o soldado, então certamente o atleta, o técnico é quem dá todas as regras, todas as diretrizes para que a gente possa assim competir, estar nesta vida, seguir adiante. E semelhantemente, aí ele fala sobre o lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Nós que trabalhamos para Jesus Cristo como lavradores, devemos ser os primeiros, certos de que estamos fazendo a vontade de Deus, devemos ser os primeiros a desfrutar, a participar dos frutos da colheita. E ele diz, reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Se nós atentarmos para a palavra do Senhor, sabemos que Deus é aquele que nos dá entendimento em todas as coisas, em todas as situações. Amém? Não te preocupa em compreender nada agora. Deus, ele falará, ele dará, ele trará entendimento à sua vida sobre estas questões como sobre todas as questões. Deus, ele não deixa o seu filho sem compreender as coisas ao seu redor. Lembra-se de Jesus Cristo, ele diz, olha para Jesus, lembra tudo do evangelho que eu preguei, que ele se refere até ao meu evangelho, que foi aquele pelo qual Paulo se deu com a vida, Paulo viveu, né? E ele foi ousado em dizer, lembra-te de Jesus, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Se Timóteo, ele tinha um apreço por Paulo, ele sabia que Paulo era um homem de Deus, ele compreendia, Paulo era o seu pai na fé. Então Paulo disse, olha, tudo aquilo que eu vivi com a minha vida, tudo aquilo que eu fui testemunha para ti, tudo aquilo que tu, quando olhou para mim, viu como servo de Jesus Cristo, lembra-te disso, pelo qual eu sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por esta razão, Paulo está escrevendo a Timóteo. Por esta razão, Paulo está crendo que Timóteo iria dar sequência àquilo que foi iniciado. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. E aí Paulo, ele vai certamente, alguns estudiosos falam que esta parte do texto, ela é um louvor, um cântico da igreja primitiva, não é? E Paulo aqui ele recita para Timóteo, ele diz, se morrermos com ele também viveremos, se permanecermos com ele, também reinaremos, se perseverarmos com ele também reinaremos, se o negarmos, ele nos negará, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E aí quando Paulo recita para Timóteo essas palavras, ele está dizendo contudo, Deus, ele é fiel. Deus, ele é maravilhoso, generoso, bondoso, grandioso, glorioso.
Deus é aquele que retribui segundo o trabalho, mas, sobretudo, por sua fidelidade, por tudo aquilo que já está escrito, e ele não pode negar-se a si mesmo. E é aqui que nós vamos compreender sobre a fidelidade de Deus. Por quê? Porque muitos dizem que Deus é fiel a mim, né? Tem até louvores. Deus é fiel a mim. Não. Deus ele é fiel à sua natureza. Deus é fiel ao atributo de fidelidade que é dele. Deus ele é amor, Deus ele é fiel, Deus ele é justiça, Deus é verdade, Deus é perdão, Deus é misericórdia. Deus ele não tem. E ele não é para comigo ou para contigo, ele é para com ele, para com a sua natureza. Quando Deus ele nos dá a sua palavra para estudarmos, para lermos, para nos alimentarmos, para crermos nela, para nos dedicar a uma vida diferente a partir do momento que a gente se deleita nas suas escrituras, ele está aqui nos prometendo coisas, sabe, coisas maravilhosas e grandiosas, como lá em João 14, Cristo diz que vai nos preparar lugar e vai vir para nos buscar novamente para com ele. Deus ele está nos dando aqui na sua palavra tudo para que um pai pode desejar para um filho, a vida eterna. Deus, ele nos dá o norte a seguir, ele está aqui nos guiando, ele está aqui nos propondo uma vida diferente. Então, ainda que nós sejamos infiéis para com Deus, porque nós somos, nossa natureza é pecaminosa, nós não teríamos a capacidade de aceitar a Jesus e querer Jesus na nossa vida para nos transformar, nós não teríamos essa capacidade se não fosse a graça de Deus nos alcançar e nos regenerar. Porque por nós mesmos nós não queríamos esta vida, não é? O caminho largo é mais prazeroso, mas Deus, através do seu Espírito Santo, ele nos conduz a uma vida diferente, a viver diferente, a ser diferente. E ele diz, ele fez tudo isso, ele nos prometeu essas coisas antes mesmo de nós olharmos para Jesus, como a palavra diz lá em Romanos, sendo nós ainda pecadores. Então, dentro da nossa infidelidade, do nosso pecado, das nossas transgressões, das nossas agressões a Deus, diante de tudo isso, Deus, sendo fiel à sua palavra, à sua natureza, nos escolheu, nos resgatou, nos regenerou e nos transformou para a sua glória. Ele não é fiel a mim e a você, querido, ele é fiel à sua palavra. E a sua palavra diz tudo o que eu e você devemos fazer. E sendo assim, se formos guiados tão somente por sua palavra e pelo Espírito Santo, que é o nosso ajudador em todas as questões, nós teremos sim a fidelidade de Deus, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode dizer uma coisa na sua palavra e depois retirar. Esta é a fidelidade de Deus, que aquilo que ele te prometeu através da palavra, ele vai cumprir, mesmo que você seja infiel, mesmo que você não mereça, porque não merecemos nada, nada mesmo, tudo é graça. Amém, queridos? Esta é a fidelidade de Deus. Creia nisso, se deleite na palavra, aprenda mais do Senhor. Mais à frente, Paulo vai dizer a Timóteo, seja um obreiro que não tem do que se vergonhar, manejando bem a palavra da verdade. Seja este obreiro, maneje bem a palavra da verdade, seja aquele que quer a cada dia se aprofundar mais nas escrituras e conhecer mais as promessas de Deus para a sua vida, porque elas se cumprirão, porque Deus é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode retirar o que foi dito, ele não pode desfazer o que foi prometido dentro da sua palavra, ainda que nós sejamos quem somos diante de Deus. E nesta manhã eu peço a Deus, eu oro a Deus para que Deus possa fortalecer estas palavras e este ensinamento na vossa vida e no vosso coração, no nosso coração, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma honra estar aqui ministrando mais uma vez e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém?